Olá a todas e todos. Prosseguindo com a sessão de Iluminismo, ou Século das Luzes, trataremos um pouco mais agora a respeito do que foi o processo, a definição, que é uma definição mais adequada para este processo do século XVIII. Esse século das luzes, é importante destacar que ele, primeiro, não há uma concordância a respeito da sua cronologia. Enquanto há os que defendem uma longa cronologia, uma longa ilustração, que iria do século XVII ao século XIX até, já poderia ser de 1650 a 1800, 1850, embora essa seja uma definição mais rara, né, o que estende até o século XIX, porque é convencional se julgar que o iluminismo tem o seu ponto culminante na Revolução Francesa, né? Costuma-se datar como fim do iluminismo a data da Revolução Francesa, ou seja, 1789. Também há aqueles que pontuam um curto iluminismo, colocando ali de 1715 a 1789. De qualquer forma, essas datas são sempre muito arbitrárias. E vou trabalhar aí com esse conceito de curto iluminismo, nessa cronologia mais curta, em que dentro dela existiria uma fase mais conservadora, entre muitas aspas, de 1715 a 1740, e uma outra de 1740 até 1789, que seria um pouco mais reformista ou até mais radicalizada, vamos dizer assim. Tá? Mas o que foi o iluminismo? Né? O que foi o século das luzes? Essa República Universal dos Homens das Letras, né, foi uma composição de intelectuais, né, mas não só intelectuais, como também diletantes, que começam a participar de um movimento que tem como locus de atuação, com espaço, principalmente França e Inglaterra. Aliás, a Europa, nesse momento, vai ter como espaço de radiação a Europa Central, França e Inglaterra como pontos centrais, né? Alemanha e Itália como pontos secundários, também vamos ter alguns teóricos ligados ao iluminismo alemão, Holbach, ou italianos, e em segunda, e de uma maneira mais periférica, né? Outros espaços também da Europa ou no entorno. Né? Então, o locus geográfico do iluminismo vai ser França e Inglaterra, principalmente, né? E Alemanha e Itália num segundo plano, e depois isso se alastrando para uma Europa mais periférica, como Espanha e Portugal, Suécia, Rússia, Polônia, Império Turco-Otomano, num segundo plano, enfim, que vão receber essas ideias dos eixos centrais e vão aproveitar as ideias reformistas e ressignificá-las nos seus respectivos contextos para criar mecanismos de acumulação primitiva nos seus locais. Catarina Grande, na Rússia, por exemplo, criando mecanismos de centralização de poder e reforma administrativa, as reformas pombalinas. De maneira geral, conduzem-se os governos considerados os despotismos esclarecidos, sobre os quais também se falará um pouquinho depois. Mas a definição que é possível se colocar é o seguinte: a filosofia do iluminismo ela lutava contra o costume e a autoridade de maneira muito geral, né? Mas ela não via o seu trabalho como um trabalho de aniquilação, como um trabalho de ruptura. Vamos lembrar que eles estavam tentando restaurar a dimensão política do humanismo e do renascimento, né? Em que existiam lá os filósofos que participavam diretamente da política, né? Então, no século XVIII, houve um momento de profunda reflexão política, e esse momento deve ser entendido como eles participando numa cronologia alargada, eles estavam se entendendo como humanistas, né? Como membros daquele renascimento, né? Daquele longo período de renascimento. A língua dominante é
principalmente o francês. O francês acaba se tornando essa língua, a língua diplomática, em último sentido, a língua mais relevante, principalmente pelo papel que a França, depois da Guerra dos 30 Anos e com sua grande projeção político-econômica, passa a ter entre os séculos XVI e XVII e vai estourar no século XVIII como grande potência. Né? No XVI nem tanto, mas no XVII principalmente vai estourar no XVIII como uma grande potência no continente europeu, chegando até a rivalizar com a Inglaterra. Claro que quando a Inglaterra começa a ter o seu processo de revolução industrial, ela não deixa mais espaço para outra potência europeia rivalizar de igual para igual, né? Até que outras revoluções industriais se ocorram. Mas a França estava ocupando um novo papel, né, dentro do cenário europeu, e não por um acaso o locus de atuação do iluminismo vai ser justamente Inglaterra e França. Né? Então, nesse aspecto, essa República Universal dos Homens das Letras ela vai se constituir a partir disso, desses filósofos fora desses espaços universitários, desses intelectuais que trocam ideias entre si, né? E esses diletantes. O que são esses diletantes? Eles pegam as ideias desses intelectuais e vão alastrar essas ideias, embora vulgarizando essas ideias. Mas eles vão alastrar essas ideias para um grande público, tornando essas ideias mais acessíveis, discutindo essas ideias muitas vezes em panfletos, colocando isso para uma acessibilidade cada vez mais presente lá entre o século XVIII. Né? Coloca-se muitas vezes o iluminismo como uma expressão de um pensamento burguês em gestação, né? Um pensamento político burguês, né? O processo de secularização da cultura, ou seja, de uma cultura cada vez mais ligada a um pensamento não religioso. Né? Isso é verdade, mas é preciso colocar algumas questões. Primeiro, como comentei já, os iluministas, de maneira geral, eles eram teístas, ou seja, eles acreditavam em algum Deus. Eles, por mais que, digamos, eles fossem contra a igreja como instituição, eles não eram contra a religião e a fé cristãs, propriamente ditas. Né? E, por um outro lado, a ideologia burguesa até poderia animar, né, em termos de liberdade ou alguma coisa do gênero, mas os iluministas eles não tinham propriamente uma ideia de consciência de classe. Não havia propriamente um discurso de consciência efetivamente de uma luta da burguesia ou qualquer coisa do gênero. Então, alguns historiadores, né, colocam que não havia unidade nesse programa político. Não dá para dizer, mesmo entre, vamos dizer, Montesquieu e Rousseau, não é possível dizer que há tantas unidades. Montesquieu defendia um projeto muito voltado para a nobreza, por exemplo, que aquele projeto da divisão entre 3 poderes, que o rei fosse, que o poder do rei fosse equilibrado aí por um papel predominante com a questão da nobreza. Né? Ao passo que o Rousseau já estava defendendo um modelo muito parecido com a República de Genebra. Então, não há, vamos dizer, essa coesão e uma perspectiva que dá para se colocar dentro de um mesmo balaio, como se fosse aí uma unicidade de um pensamento burguês, enfim. Então, há quem conteste propriamente a existência desta unidade dita, né? Então, historiadores colocam também como uma mentalidade ilustrada de alguns indivíduos e que vai se alastrar para a sociedade, enfim. Né? Na própria enciclopédia há uma frase que coloca as luzes como um movimento limitado que mal atinge as ruas onde os homens são, de maneira geral, estúpidos. Né? Para o Kant, o movimento do iluminismo, o Kant tem até uma definição mais conservadora ainda, seria a saída do homem do seu estado de minoridade, da humanidade do seu estado de minoridade, o momento em que ele
começa a entender que ele pode ser protagonista da sua história. Então, enfim, as compreensões sobre o iluminismo, claro que o Kant é um sujeito na Alemanha vivendo esse processo, mas as compreensões sobre o iluminismo são múltiplas e é difícil defini-lo. De maneira geral, o que unifica esses pensadores eles defendem a abolição da servidão, né? A tolerância religiosa e uma reforma administrativa e uma reforma de tipo religiosa. Isso seria uma base comum entre todos esses personagens que estão presentes aí nesse movimento iluminista. Mas, por exemplo, a questão, apesar desses gritos de liberdade, não há consenso a respeito do elemento da escravidão. Montesquieu, por exemplo, é tido como um sujeito ambíguo a respeito da escravidão. Então, há elementos aí que não são possíveis ser afirmados a respeito do iluminismo. Mas veja, existem outras questões que é possível colocar, que é o seguinte: o iluminismo também acreditava que, por meio de uma operação que se daria eminentemente via Estado, por meio de reformas que seriam operadas pelo Estado, o Estado conseguiria transformar uma realidade e, eventualmente, trazer melhorias, benefícios assim, para aquela comunidade, para aquele corpo social como um todo. Então, por meio dessas intervenções via Estado, aquele corpo social poderia ser mais bem gerido, administrado, enfim, e com isso haveria uma administração ótima que distribuiria melhor as benesses entre a sociedade, as questões. Só que, conforme o tempo foi passando e as reformas recomendadas pelos filósofos da primeira geração iluminista, elas não foram surtindo os efeitos que se julgava que elas iam surtir, os problemas que eles tentavam solucionar, os filósofos dessa primeira fase mais conservadora, eles só foram se intensificando. E esse estado, que foi o estado dos déspotas esclarecidos, ele tentou reformas tímidas, mas esse Estado somente estava se fortalecendo e estava se apartando do povo, estava se tornando distante, e com isso foram formuladas críticas muito mais radicalizadas a esse movimento. Então, as questões que são propostas num segundo momento do iluminismo são questões, inclusive, que vão ser utilizadas depois nas críticas do século XIX de um Estado um pouco mais liberal, inclusive de filósofos um pouco mais liberais. Entre os autores vão destacar Morelli, Meslier, Rousseau, o Abad Rainier, enfim, eles vão fazer críticas, aí sim vão haver algumas críticas a respeito da escravidão, um pouco mais contundentes, o rechaço à servidão da escravidão, na mesma linha do rechaço à servidão dos brancos na própria Europa. Então, existe aí uma radicalização realmente no discurso, mas isso não existia propriamente. Vejam, o modelo francês, em grande medida, ele foi tido como um modelo para a Europa como uma totalidade. Existe uma coisa que é o seguinte: a Inglaterra, primeiro, foi o primeiro país a fazer efetivamente uma revolução burguesa, com as revoluções inglesas, enfim. Existia na época, na Europa, 4 modelos centrais de Estado. O modelo da República na Holanda, que era a República de Genebra, relativamente pequena, enfim, e tal, mas bastante livre para os padrões europeus, vamos dizer assim, da época. A monarquia administrativa temperada da Inglaterra, baseada ali num parlamento que regia ali, que muito mais governava do que o rei, então que era uma monarquia de novo tipo a partir do século XVIII.
e no caso da França, uma monarquia que seria, então, temperada por intermediários. Então, enquanto na Inglaterra era temperada por um parlamento sim que governava. No caso da França, o rei tinha um grande poder, mas também existiam os intermediários nobres, né, que estavam lá dando as cartas. Existia um outro modelo de Estado, que aí os outros dois modelos de Estado muito mais vinculados a estados de tipo feudais, né? O modelo de Estado à la Alemanha, que era um Estado extremamente fragmentado, um país super pulverizado, né? Principalmente depois da Guerra dos 30 Anos, né? Que vão se formar diversos estados e vai se formar uma colcha de retalhos sem qualquer articulação entre si, né? Só vai resolver esse problema lá no século XIX. E o quarto modelo resultante vai ser um modelo que vem do recuo propriamente de uma unidade que foi dada pela cristandade e o advento de estados mais centralizados e territorialmente organizados, sem uma ideia de localização específica, né? Aquela ideia que eu falei do absolutismo, que aí vai se dar na Rússia, vai se dar em outros espaços, mas que vai ter um processo de centralização, mas sem uma ideia de localidade, né? Que depois vai ser colocada, principalmente no século XIX, em torno de uma concepção de nação, né? Uma concepção territorial nacional, né? Mas nesse primeiro momento ainda apenas vinculada com o Estado e com essa figura vinculada a um rei, né? Então, 4 modelos, 2 deles bastante feudalizados, né? Ou pelo menos vinculados a um feudalismo em descenso, né? Um Estado aí bastante pulverizado da Alemanha e um Estado bastante centralizado nessa figura do rei, né, diante da pulverização, pulverização, do recuo da cristandade, e outros 2 modelos mais já voltados ao advento de uma burguesia que começava também a dar as cartas, né? No caso, a República de Genebra e a monarquia parlamentar na Inglaterra e uma monarquia ainda bastante centralizada na França, mas com uma forte nobreza bancada aí com uma burguesia também em segundo plano na França, né? Então, o projeto do Montesquieu com a monarquia com divisão de poderes, né, era apoiada nesse processo de intervenção da nobreza, né? Esse vai ser o modelo francês. E este modelo francês vai ser o que vai se colocar como exemplo para o restante da Europa, né? Os franceses, por sua vez, vão se inspirar no modelo inglês, né? A Inglaterra vai servir de modelo para a França e a França vai servir de modelo para o restante dos países europeus. O francês é a língua diplomática por excelência, substitui o latim. O francês vai ser, no século XVIII, super montado para ser uma língua bela, uma língua super usada nas linguagens na língua diplomática, né? E os países vão copiar uns aos outros para buscar, via racionalização administrativa, via, enfim, via esse processo de transformar o Estado de uma maneira cada vez mais enxugar cada vez mais o Estado, transformar via reformas esse Estado de forma que solucionasse seus problemas, né? E aí o sistema francês foi tido como exemplar porque ele teria resolvido as instabilidades advindas do quê? Das revoltas camponesas que eram tão frequentes na França. Vamos lembrar que a França era um Estado centralizado, mas a França era também um Estado que tinha muitas disparidades internas, né? Uma região da França era muito desigual em relação à outra. Então, quando a França determinava uma medida, não era uma medida colocada da mesma forma para todos os lugares. Então, a centralização francesa era muito frágil, entre muitas aspas, né? Então, mas a França conseguia, de alguma maneira, manter todas aquelas regiões da França unidas, né? Dentro daquele mesmo aparato militar, burocrático, econômico, enfim. Então, era tida como um grande modelo para os demais países europeus, né? Então, Locke foi o grande teórico
vamos dizer, do modelo inglês, Montesquieu do modelo francês, Diderot e D'Alembert, de alguma forma, vão alastrar os enciclopedistas, né? As pessoas que vão escrever a enciclopédia, que estão lá em meados do século XVIII, vão alastrar esses modelos teóricos, esses modelos administrativos para os demais países europeus. Né? O Rousseau, que é do final, que já é desse período da crítica mais radicalizada, vai criticar todos esses modelos e vai estabelecer o quê? A República de Genebra, como sua referência. Né? Esse, para ele, o modelo para ele mais viável de solução era aquela solução republicana, profundamente, né, em que a soberania era toda ela delegada a um conselho republicano. Né? Então, para ele, enfim, era esse o ponto central. Havia uma distinção também fundamental entre os modelos inglês e francês. Né? A própria estrutura de classes que era muito diferenciada entre os dois países. Já no século XVII, na Inglaterra, alguns filhos da gentry, que era a pequena nobreza, até aceitavam se casar com pessoas da yeomanry. O que são os yeomen? São camponeses produtivos enriquecidos. Então, a pequena nobreza, às vezes, casava com camponeses enriquecidos aburguesados. E com isso, havia, claro, em algumas ocasiões, raramente, havia uma perspectiva de, digamos, engrandecimento de uma classe média. Engrandecimento e anobrezamento de uma classe média dentro do sistema inglês. Né? Isso gerou uma fusão de um novo código cultural, de um novo código econômico que foi se estabelecendo na Inglaterra. Né? A nobreza não tinha preconceito em se aburguesar, no caso inglês, já no século XVII. Né? E isso era tipicamente inglês, isso era impensável no continente, né? Em que essas diferenças eram bastante demarcadas. Né? Um filme que mostra muito bem isso é um filme do Stanley Kubrick, chamado Barry Lyndon, que fala da história de um cara que é um espertalhão e que é pertencente a esses grupos de um campesinato aí que tem dinheiro e tudo, e vai seduzir uma senhora que é de uma baixa nobreza para uma média nobreza e vai conquistar os amores dessa senhora e vai conseguir com isso ascender socialmente. Né? Então, esse filme Barry Lyndon vai explorar um pouco isso. É um excelente filme para falar sobre esse século XVII. Explora bastante esse elemento. Né? Na França, não. A nobreza é completamente castificada. Ela é uma casta. Ela é isolada. Né? Não existe essa tendência inglesa. Tanto é que a nobreza é muito menos numerosa que no caso inglês. Ela tende a ser, sei lá, 3%, 1,5% da sociedade, enfim. Então, ela se fecha sobre si e retira o jogo do lucro burguês, retira, né? Os burgueses estão fora desse. Enquanto que, no caso inglês, a nobreza se funde com a alta burguesia. Se funde literalmente, inclusive com relações familiares. Né? Então, há essas diferenças. Né? Inclusive, um dos grandes problemas que ocorre na França foi justamente esse processo quando Luís XV vai tentar aí vai tentar dar um golpe no parlamento, de alguma forma, vai tentar não reconhecer ali o terceiro Estado, vai tentar instituir novas cortes. Então, quando ele vai fazer um enfrentamento um pouco maior em relação ao elemento parlamentar, é que, né, dada a distância maior existente entre esses grupos da nobreza e do parlamento, é que vai gerar uma ruptura maior. Né? Então, isso é fundamental de se pontuar. Um outro elemento que é importante colocar também. Né? Para o Musnier, os impostos cresceram muito em períodos curtos com a manutenção do número de funcionários de Estado na França. E, então, esse volume de arrecadação serviu em grande medida para o aumento de receitas destinado ao crescimento do poder do Estado.
principalmente no campo da estrutura econômica e política. O que eu quero dizer? O Estado francês está se consolidando no século XVIII, ele está ficando cada vez mais forte, né? E esse modelo ele vai ser importado para a periferia justamente nesse contexto de despotismo esclarecido, né? E os monarcas no entorno do contexto francês, né, vão justamente ver a França como um sucesso por conta disso. O Luís XV resolveu a questão francesa, né? Isso está acontecendo no momento que os filósofos e os ideólogos estão assessorando o governo francês. E por isso mesmo vem esse processo de vários filósofos ficarem em torno dessas sociedades de corte e virem. Por isso mesmo aparece esse fenômeno, despotismo esclarecido. Os déspotas, os reis, começam a se cercar de uma comunidade de intelectuais e esses intelectuais começam a assessorar na política, tal como se fazia na França, né? Num contexto em que o poder estava se concentrando cada vez mais, no caso francês, né? Então, é justamente por conta disso. O Fernando Braudel, por exemplo, repara que é nesse momento que o Palácio de Versalhes começa a ter, né, o Palácio de Versalhes lá na França, vai ter em vários lugares vários palácios de Versalhes, no sentido de que ele vai sendo reproduzido, a sua estrutura de imponência de poder e tal, vai sendo repetida, né? Na enciclopédia O Verbete sobre Economia Política, a enciclopédia de Diderot e d'Alembert, ele vai estabelecer que a monarquia é o grande modelo político, por excelência, né? Então, no século XVIII, a solução econômica, social e cultural pela qual passa o Estado é fundamental. E esse Estado é aquele Estado que, via de regra, é o Estado que fala francês, né? A língua diplomática é o francês, o modelo é o francês. Bom, acredito que a ideia iluminista, aqui colocando, é de que cabe aos estados fazerem essas reformas e, por meio dos estados, né, por meio das reformas feitas por Estado, atingir um fim último, a felicidade humana, né? Para isso, o Estado deveria garantir a liberdade de comércio, indústria, além da tolerância religiosa, mas não necessariamente uma liberdade política. Não é uma defesa generalizada dos iluministas esse elemento da liberdade política. Ele deveria garantir, enfim, a liberdade, a igualdade de todos perante a lei, suprimindo os privilégios de nascimento. Para os iluministas, portanto, o Estado é a forma mais aconselhável de administração e, de preferência, o melhor sistema de governo é o das monarquias esclarecidas. Então, esse primeiro momento do iluminismo tem essa vinculação muito forte com essa questão do despotismo esclarecido, né? Por isso que é importante definir esse processo dentro do despotismo esclarecido, dentro dessa ideologia de Estado, né? Pensando numa perspectiva um pouco mais filosófica, é preciso pensar que o iluminismo, tendo como base o empirismo, que falava que tudo vem a partir da experimentação. Então, já que somos tábula rasa, né, a partir da experimentação criamos propriamente a ideia. Da mesma forma, uma sociedade ela tem um espírito. E aquela coisa do justnaturalismo, né? O homem tem um estado de natureza. Então, o homem tem uma natureza própria, né? Assim como existe o direito natural, existe um estado de natureza humana. O ser humano é... Por isso que existe aquelas discussões, o ser humano é bom por natureza, ele é ruim por natureza. Você colocava no ser humano uma característica imanente nele por natureza, né? E ao fazê-lo, ao você colocar isso, você começou a pensar que sempre, né, os iluministas sempre acreditavam que existia essa natureza humana que desde os justnaturalistas já era aventada. E os iluministas continuavam com essa perspectiva da natureza humana, né? Então, o que os iluministas fizeram para além dos justnaturalistas? Essa natureza humana ela precisa ser cultivada. O ser humano precisa ser culto. Por meio do quê? Precisa conhecer, precisa
cada vez mais ler, precisa cultivar, né? A natureza sendo cultivada. Não por um acaso a época do século XVIII é a época dos jardins, que você cultiva a natureza e transforma aquela natureza indomada em jardins todos floridos e bonitinhos, né? Dos palácios de Versalhes, enfim. Né? Não por um acaso Montesquieu escreve o espírito das leis, porque as leis, assim como o ser humano, tem um espírito, o ser humano não tem uma natureza, então qual que é a natureza das leis? Qual que é o espírito? Então, os custos, você tem sempre que entender qual que é essa natureza humana, e você tem que cultivar, você tem que torná-la culta por meio por meio de você cultivar a natureza humana, você consegue aperfeiçoar. Por meio de você autocontrolar e cada vez mais aperfeiçoar, você consegue aperfeiçoar a humanidade. E aí que os iluministas têm a perspectiva de progresso. Por quê? Se eles partem propriamente até de uma concepção circular, agora que a gente está entrando num contexto de uma perspectiva projetiva, dado o advento do capitalismo, principalmente no espaço inglês, enfim, agora temos que a humanidade ela é uma só, e a humanidade tem que ser entendida como uma totalidade, a totalidade humana. Então, aquela natureza humana ela precisa ser cultivada pela cultura. Qual que é a ideia? Quem são melhores, os modernos ou os antigos? Durante muito tempo, se emulavam os antigos, ou seja, se imitavam os antigos para superá-los. Né? Os iluministas colocam o seguinte: realmente, os antigos são muito bons, mas os modernos são melhores e tendemos sempre a ser melhores. Então, a ideia é que há sempre um progresso humano. E os iluministas abrem a perspectiva deste progressivo, dessa ideia de progresso, o progresso da razão. E o progresso da razão avançando também com o progresso. Se você progride a razão e controla as paixões, cada vez mais você vai aperfeiçoando o ser humano. Os românticos que vêm depois, eles vão contrapor razão e paixões. Né? O espírito, para eles, não está vinculado ou melhor, a paixão não está vinculado à razão, né? A razão e a paixão seriam opostas para os românticos. Para os iluministas, não. Razão e paixão estão juntas e você precisa domar as paixões por meio da razão e aperfeiçoar as paixões por meio da razão. Controlar as paixões por meio da razão. Né? E, enfim, aí os iluministas, então, nesse aspecto, eles abrem essa perspectiva que vai ser fundante para o pensamento atual, por exemplo, sobre revolução, o pensamento, mas que vai ser a perspectiva projetiva de sociedade. Aqui eu acredito ter colocado as principais bases do pensamento iluminista, a perspectiva racional, que está presente, mas que não precisa ser colocada exclusivamente, dado que o elemento religioso também está presente, enfim, e essas perspectivas bastante voltadas aí a uma administração do Estado, uma reforma na estrutura do Estado, enfim, junto com esses filósofos. A próxima sessão se dedicará especificamente a trabalhar as concepções que cada um destes filósofos vai aportar, né? Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Kant, como que eles vão trazer contribuições específicas para a perspectiva iluminista. Tá bom? Muito obrigado.